O ensino de biologia nas escolas públicas se desenvolve numa dinâmica e condições desfavoráveis quando se refere às aulas práticas. Pode-se elencar dois principais obstáculos ao desenvolvimento dessa prática. O primeiro é a ausência de laboratório nas escolas, ou seja, não existe um espaço apropriado para a estruturação das aulas com condições adequadas. O segundo é a quantidade do material enviado às escolas não é o suficiente para atender ao público de alunos. Podemos citar neste caso o número de microscópios, vidrarias, etc. O desenvolvimento de atividades práticas é fundamental para uma aprendizagem significativa de conteúdos propostos e auxiliar na dinâmica metodológica do professor, que dispõe deste recurso na estruturação das aulas e abordagem dos conceitos biológicos. As atividades práticas no ensino de biologia são fundamentais para a complementação do processo de ensino e aprendizagem. Amplia-se com as atividades a análise e a compreensão dos processos biológicos existentes no contexto diário. A prática docente se torna contextualizada e concreta para o estudante, que consegue visualizar o processo teórico estudado. E para o professor, a metodologia se diferencia, conseguindo atingir os objetivos planejados com maior eficácia e sucesso na aprendizagem. As aulas práticas no contexto do ensino de biologia são estratégias didáticas que colaboram para a aprendizagem significativa dos alunos e para um trabalho docente integrado com a realidade, permitindo assim uma interação entre a teoria estudada e a realidade observada. Os fenômenos da natureza podem ser observados e entendidos com relevância pelos sujeitos educacionais, promovendo assim uma compreensão dos fatos ocorrentes na natureza existente. Uma particularidade da microbiologia diz respeito à necessidade de atividades que permitam a percepção de um mundo repleto de organismos muito pequenos. Portanto, as atividades práticas são fundamentais para compreendê-la e interpretar os conteúdos, além de desenvolver a capacidade de observar e de analisar os dados. O conhecimento da microbiologia ajuda o estudante a descobrir a influência e as funções essenciais dos micro-organismos no ambiente. Dessa forma, é fundamental que os alunos, independente da classe social, possam estudar esses assuntos, visando assim fornecer opções para o ensino de microbiologia em escolas que não dispõem de recursos financeiros, materiais ou mesmo da estrutura física adequada. O objetivo deste trabalho é reunir informações sobre métodos alternativos para elaborar e realizar aulas práticas de microbiologia, utilizando materiais de fácil obtenção e custo acessível. A seguir, alguns exemplos que serão possíveis abordar em uma classe de aula. Início ao conteúdo sobre bactérias, montamos aqui uma bactéria com materiais alternativos, como cano de PVC, bolas de isopor e EVA, já que as bactérias, como organismos unicelulares procariontes que pertencem ao reino Monera, com aproximadamente 2 a 5 micrômetros de comprimento, podendo não formar colônias, têm esse tamanho tão pequeno. Assim, devido ao seu tamanho, fica mais fácil a compreensão dos nossos alunos, que conseguem visualizar e até pegar no organismo. Assim, também podemos demonstrar as suas estruturas, como formato de cápsula, parede celular, que mantém a forma da célula e garante a sua proteção, membrana celular. Aqui também temos o citoplasma com ribossomos, que são menores do que os encontrados nas células eucariontes, porém com a mesma função de síntese de proteína. Aqui nós temos o cromossomo, aí, o DNA da bactéria. Aqui nós temos o plasmídio, que é uma molécula de DNA circular que tem uma função independente, ela consegue trocar esse material de DNA com outras bactérias. Flagelo, uma estrutura de locomoção. As fímbrias, também aí cílios, que tem a função de locomoção, mas também de fixação da bactéria em algum substrato. As bactérias são seres aqui procariontes, porque não possuem uma membrana aqui, a carioteca, compreendendo ou
inserindo aqui o seu cromossomo. Também temos outros tipos de bactérias, tipo cocos, diplococos, esporos bacterianos, streptococcus, estafilococcus, espirilos, bacilos e vibriões. Para o desenvolvimento de um meio de cultura alternativo, nós iremos usar gelatina sem sabor e caldo de carne e mais 2 recipientes. O caldo de carne e a gelatina sem sabor devem ser dissolvidos conforme orientação do fabricante. A gelatina e o caldo de carne iremos misturá-los na mesma proporção. Mexendo bem para que ambos se misturem. Feito isso, vamos colocar em 2 recipientes. Feito isso, agora iremos tampar e levá-los até a geladeira para pegar consistência. Após um tempo na geladeira, a solução ganha consistência. Então, este será o meio de cultura que nós iremos usar para os nossos experimentos. Iremos usar dinheiro, celular e a bolsa. Primeiro, nós iremos delicadamente raspar a superfície de uma nota de dinheiro. Após feito isso, iremos pegar o meio de cultura e iremos delicadamente passar o cotonete. No segundo experimento, iremos usar um celular, realizar o mesmo processo. E também o fundo de uma bolsa. Feito isso, iremos usar o segundo meio de cultura para posteriormente observar o desenvolvimento de bactérias. Tal experimento é muito válido nas disciplinas de ciências, pois ele pode ser usado para a verificação do desenvolvimento das colônias de bactérias. Isso serve para as escolas que muitas vezes não têm um laboratório adequado, nem um microscópio para observação de tal fenômeno. Experiência com leveduras. O objetivo dessa experiência é evidenciar o processo fermentativo desenvolvido pelos fungos. Nesse experimento, podemos associar a importância econômica da fermentação dos fungos e que muitos deles são comestíveis e utilizados na alimentação humana. É o caso dos cogumelos como champignon e os fungos que são utilizados na produção de pães e bebidas alcoólicas. Faremos uma experiência inflando o balão. Para a realização dessa experiência, precisamos de 50 ml de água fria, 50 ml de água morna, 3 colheres de fermento biológico utilizado para fazer pães, açúcar, 2 garrafas tipo PET e 2 bexigas. Tendo os materiais em mãos, iniciamos nossa experiência. Em uma garrafa PET, adiciono o fermento à água fria e o açúcar. Em outra garrafa PET, também adiciono o fermento, o açúcar e a água morna. Feito isso, tampa a boca de cada garrafa com uma bexiga.
Após o tempo de 30 minutos, nota-se que a garrafa que foi colocada água fria não teve mudança do volume da bexiga, e na garrafa que foi colocada água morna houve um aumento do volume da bexiga, devido ao fermento biológico que contém leveduras, também com a água em temperatura ideal e a presença do açúcar que realizam o processo de fermentação, sendo que o açúcar libera o gás carbônico e o álcool etílico. Com a liberação do gás faz com que a bexiga encha. Essa é uma experiência que podemos realizar sem o uso de laboratórios. E o importante é ter em mente que mesmo em locais com menos recursos, é possível ministrar aulas diferentes, divertidas e extremamente proveitosas.